Fala homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Neste vídeo de hoje, vamos falar sobre os 4 principais remédios para tratar a disfunção erétil. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina. Para você que ainda não está inscrito no canal, clique agora mesmo no botão e ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente lança aqui no canal. Além disso, deixe seu like, isso é muito importante para contribuir para que esse vídeo chegue a um número cada vez maior de homens e que a gente consiga trazer mais informação de qualidade, quebrar os mitos e os tabus e ajudar a virar o jogo dos homens para ficarem cada vez melhor na sua performance na hora H. Combinado? Então bora pro vídeo. Quando eu falo dos remédios para tratar a disfunção erétil, estou me referindo aos inibidores da 5-fosfodiesterase, ou seja, os tratamentos clássicos mais utilizados para melhorar a rigidez dos homens. Logo, nesse vídeo eu não vou abordar tratamentos com injeção, tratamento com ondas de choque, tratamentos com próteses penianas, nem com fitoterápicos. Estamos focando basicamente nos comprimidos orais para ereção. Já falei que a classe desses remédios são os inibidores da 5-fosfodiesterase. Principal, digamos, primeiro representante dessa classe, que é o nosso medicamento número 4, é a sildenafila, nome comercial Viagra, também conhecido como Azulzinho e vários outros nomes. Então, esse medicamento foi o pioneiro que desbravou o mercado em 1998. Só para vocês terem uma ideia, esses medicamentos eles não foram desenvolvidos para melhorar a ereção de ninguém. A ideia inicial era para servir como tratamento para angina, para dor no peito, dor no coração e para tratamento de hipertensão. Qual foi a surpresa? Quando os primeiros homens que começaram a testar o medicamento tiveram uma excelente resposta erétil. E aí os desenvolvedores optaram por, em vez de lançar para tratamento de doenças cardíacas, começaram a ter a ideia de lançar para problemas de disfunção erétil. E vejam vocês que muitos homens pensam que esses medicamentos eles de alguma forma trazem um risco aumentado para o coração. Pois lembre-se, primariamente eles foram desenvolvidos para ajudar na saúde cardíaca. Daí que comprova o que eu sempre digo, que eles são medicamentos extremamente seguros e até ajudam na saúde do seu coração. Só para lembrar um pouquinho do mecanismo, então os medicamentos eles promovem, eles facilitam o relaxamento do músculo dentro do seu pênis, aumentando o fluxo de sangue, que vai deixar ele cada vez mais cheio, e quanto mais sangue fica preso lá dentro do pênis, mais duro vai ficar a sua ereção. A indicação do Viagra são para homens que têm dificuldade em ter ou manter uma rigidez suficiente para uma atividade sexual satisfatória. Se isso está, de certa forma, contribuindo para uma vida sexual mais difícil, para uma piora na qualidade de vida, então o sujeito imediatamente já se torna um candidato para tomar o Viagra. O benefício é que nós estamos falando de um remédio que logo após a sua tomada, ela vai gerar uma grande resposta à ereção e é capaz de fazer com que o homem comece a funcionar bem de forma consistente. O Viagra, ele tem um início de ação de cerca de 30 minutos a 1 hora, e tem um pico de ação cerca de 4 horas. Então, se você for ler na bula, ele é um remédio que é conhecido como remédio de curta ação, ou seja, ele permite apenas uso de demanda. Você sabe que vai ter uma relação, você se programa antes, você toma um remédio e ele vai começar a ter o efeito. Mas lembre-se, tanto esse remédio quanto os outros 3 que eu vou mencionar, eles não induzem a ereção, eles apenas facilitam. É preciso que você tenha um estímulo, tanto mental quanto regional, esteja com vontade e gere um estímulo de favorecer a rigidez. Nessa hora, o Viagra ele vai dar um empurrãozinho para melhorar ainda mais. A diferença do Viagra, que era uma molécula mais antiga, primeiro é que ele tem um perfil um pouco mais desfavorável de efeitos colaterais. Primeiramente, ele tem uma absorção mais lenta, então já foi demonstrado que se você tomar o azulzinho junto com álcool ou com comidas gordurosas, isso vai piorar o efeito final do remédio. Além disso, ele é uma molécula que acaba atuando em outras áreas do seu corpo. Então é comum haver, por dilatar os vasos da cabeça, você ter dor de cabeça, por dilatar as conchas nasais, obstrução nasal, o seu rosto, as suas orelhas podem ficar
bem avermelhadas, você pode ter uma queimação estomacal. E além disso, o Viagra que tem o maior taxa de efeitos colaterais em outras áreas do nosso corpo mais diversas, como o nosso olho, o nosso ouvido, escotomas, alterações, né, na sua visão central. Existem algumas pessoas que desenvolvem o que a gente chama de cromatopsia, porque o Viagra ele não só mexe na fosfodiesterase, da enzima que tem no pênis, mas também mexe na enzima que tem no olho. A do pênis é do tipo 5, fosfodiesterase do tipo 5, a do olho é a fosfodiesterase do tipo 11. Por ter uma ação não tão específica, ele pode trazer efeitos colaterais na esfera visual, tá? Então essas são as principais indicações desse medicamento e os principais efeitos colaterais. Ainda assim, é um dos remédios que tem o maior histórico de efeitos, né, de sucesso na história da indústria farmacêutica. O terceiro e o segundo medicamentos eu vou trazer para vocês de forma junta, tá? O terceiro é a vardenafila e o segundo é a lodenafila. Então a vardenafila ela foi lançada em 2003, era uma opção ao Viagra. Também é uma droga que tem uma curta ação, uma ação, né, para uso de demanda, mas houveram algumas modificações na molécula até para complementar aquelas pessoas que não se davam bem com o Viagra, com o azulzinho. Então, a vardenafila tem uma melhor absorção. Se você tomar o remédio junto com medicamentos um pouco mais gordurosos, ele até lentifica um pouco a absorção, mas não vai dificultar o efeito final do remédio, tá? Porém, se você tomar com álcool, ele tende a ter uma resposta um pouco pior. Ele acaba que esses medicamentos que vieram depois do Viagra, a ideia deles é ter um início de ação um pouco mais rápido e uma duração um pouco maior. Então a vardenafila, ela começa a ter uma ação com 20 a 30 minutos, um pouquinho mais rápido que o Viagra, e uma duração, né, um pico, uma meia-vida de cerca de 4 a 5 horas. Então tem uma pequena diferença farmacológica, gente, mas a bem da verdade é que eles funcionam virtualmente idênticos. Então a vardenafila seria uma boa opção para aquelas pessoas que tomam a sildenafila e ou tem uma maior gama de efeitos colaterais ou tem uma absorção um pouco mais lenta, tá? Então, vardenafila seria uma opção. A outra opção é a lodenafila, conhecida como Eleva, tá? O vardenafila, gente, é o Levitra, lodenafila, o Eleva. É uma molécula ainda mais recente, uma modificação na absorção que tem menos efeitos ainda com a absorção de comida gordurosa e de álcool. E a diferença é que se você comer com essas, né, ingerir o medicamento concomitante com essas substâncias, não costuma haver um efeito final de piora do efeito do remédio. Além disso, ele costuma ter uma ação um pouco mais longa, em torno de 6 horas. É uma opção também de curta ação para pessoas que têm uma atividade sexual que é previsível. Você vai lá, tenta se programar um certo tempo antes e aí você pode tomar. A lodenafila ela tende a ser ainda um pouco mais rápido, tá, gente? 15 a 20 minutos de uma duração, como eu falei, até 6 horas. Mas apesar dessas diferenças, esses três medicamentos eles vão variar basicamente quanto aos efeitos colaterais, porque na prática esses 10, 15 minutos fazem pouca diferença. A grande verdade é que se você vê, o ideal mesmo é que você tome com mais antecedência, tá? Os remédios, apesar de eles indicarem quem tem um efeito com 15, com 20 ou com 30 minutos, a maior parte das pessoas que tem uma má resposta geralmente é porque tomaram um remédio muito próximo ao estímulo. O que eu recomendo nesses três remédios, se você não está tendo uma resposta satisfatória, é que você tome 2 horas ou mais até o estímulo, que isso vai deixar tempo suficiente para que o remédio faça o seu efeito. Existe também uma grande diferença entre o que está escrito na bula e o efeito na vida real. Então esse efeito de 4, 6 horas, eles acabam que não retratam a realidade, onde os homens costumam ter efeitos por 8, 10 e eventualmente até 12 horas da sua ação, tá? Então, gravem bem isso, esses três medicamentos são classicamente medicamentos de demanda, o sujeito tem que ter uma relação sexual em mente para poder fazer uso desse medicamento. Agora, o medicamento número 1, que eu diria que hoje é o mais prescrito e talvez até o mais eficaz para disfunção erétil, é a tadalafila, meus amigos. Tadalafila também é um medicamento da mesma classe, só que ela tem uma modificação muito grande na sua estrutura, que faz com que ela tenha uma longuíssima ação. Esses medicamentos são usos apenas de demanda. Como a tadalafila tem um medicamento tem uma duração muito longa, ela permite o uso diário. Se você baixar a dose, tomar ali em torno de 5 mg todo santo dia, aquela dose vai se acumulando no seu sangue e permite que você faça uso direto,
né? Isso devolve a espontaneidade, né? Que muitas pessoas que estão com disfunção erétil têm esse problema de ansiedade de performance, não sabe se vai ou não vai ter relação, não sabe se vai ou não vai funcionar. Às vezes aparece uma boa oportunidade e ele acaba que não responde tão bem porque está meio constrangido. Então essa pequena diferença de dobrar ou triplicar a ação do remédio trouxe uma grande revolução, porque trouxe de volta, né, um apoio à confiança dos homens. Além disso, esse é um remédio que também pode ser tomado de demanda, só que ele vai te dar uma longa janela de ação. O ideal é que você tome pelo menos também 2 horas antes, apesar de na bula você vai ver que o início de ação é com 15 minutos e o pico de ação com 30 minutos a 1 hora. Também eu recomendo que seja tomado pelo menos 2 horas antes, para você dar o tempo suficiente para que o remédio seja absorvido. Além disso, tadalafila, ela não sofre interação nem com a gordura, nem com o álcool. Então acaba tornando um medicamento completo, que serve para demanda, serve para uso contínuo e não sofre interação com outras substâncias. Além disso, ela tem uma molécula que é mais fácil de você implementar outras vias de administração. Então hoje existe tadalafila spray, que você pode usar de forma sublingual para uma absorção ainda mais rápida, para o início de ação ainda mais rápido. E muitas pessoas que tomam tadalafila e têm algum tipo de desconforto gástrico, quando você faz uma absorção sublingual, isso tem uma série de benefícios que pode ser útil para alguns homens. Além disso, existem outras apresentações, como em balas, em gums, né, em folhetos sublinguais. Então ela, é uma molécula mais estável e permite esse tipo de ação. Tá, gente? Então esses são os 4 medicamentos que todo mundo que está tendo dificuldade na rigidez deve conhecer e deve considerar tomar, obviamente, junto com a orientação médica, para saber qual deles melhor vai se adaptar à sua realidade, ao seu efeito. Se você, por algum acaso, tem um efeito colateral com um medicamento, não quer dizer que você vai ter o mesmo efeito colateral a todos os remédios. Todos eles acabam que podem dar, né, um pouco de dor de cabeça, nariz entupido e rubor facial. Mas a tadalafila é um pouco diferente, ela tem uma ação mais prolongada e parece que ela tem uma afinidade às veias dos membros inferiores. Por isso que ela é a única que pode dar dor na panturrilha, dor na batata da perna, dor na região dorsal da coxa e no glúteo. E eventualmente também dor lombar. Muito mais do que os outros. Ou seja, esses medicamentos possuem efeitos colaterais que são comuns a qualquer um dos medicamentos, mas existem também alguns que são específicos a um remédio e não ao outro. Então, antes de você achar que você não funciona um remédio, ou melhor, antes de você achar que não funciona nenhum remédio, você precisa testar todos os diferentes medicamentos para você saber qual que melhor funciona para você. E só após testar pelo menos 2 ou 3 desses medicamentos é que você pode efetivamente saber se você é ou não um bom respondedor a esse classe de remédio. Mas, meus amigos, melhor do que ter uma boa resposta com esses remédios é você conseguir recuperar a sua potência, seu vigor masculino, sem precisar de nenhum tipo de medicamento. Queria apresentar para vocês a minha metodologia, que é o meu desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Uma estratégia onde você vai ser capaz de ficar mais duro, por mais tempo, com mais desejo, dando prazer, muito mais prazer à sua parceira ou suas parceiras. Então esse é um desafio altamente prático, com exercícios diários, apenas poucos minutos a cada dia, com metas semanais, que vai ajudar você a alcançar todos os seus objetivos na esfera sexual. E queria te fazer um convite, aqui no primeiro comentário fixado, tem um link onde você pode ter mais informações sobre a próxima turma que vai abrir em breve. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like agora, mande seu comentário, terei o prazer de responder a cada uma das suas perguntas e até o próximo vídeo.